Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Aníbal Buquerque e você está em mais um podcast do Entre Nós, no nosso quadro do livro Conduta Espírita. O nosso episódio número 11 de hoje vem do capítulo 9, Na Sociedade, onde André Luiz apresenta orientações bem interessantes. Nos fala ele que devemos desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Não devemos ter uma vida de aparências, principalmente de ordem espiritual. De que adianta isso? Me lembro muito bem, Jesus, no seu combate ao farisaísmo, aos fariseus que tinham posturas, aparências exteriores para poder aparentar ou apresentar uma conduta reta, mas no íntimo eles não eram assim. E muitas vezes não só no íntimo, mas em muitas de suas atitudes, como Jesus falava, eles exploravam as viúvas, eles exploravam as pessoas idosas. Então, as aparências, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde caem. Não tem sustentação. Por isso, devemos investir no que é duradouro. E o que é duradouro são as virtudes e os valores morais, os valores espirituais. Jesus até diz que o meu reino não é deste mundo. Então, que a gente possa compreender melhor, possamos ter uma integridade entre o falar, o sentir e o agir. Porque desta forma, vamos com o tempo construindo uma autoridade moral. Em outro ponto, André Luiz nos diz que devemos perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando preciso for, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhe exornam o caráter. Olha que interessante. Muitas vezes eu posso estar numa crença religiosa, filosófica, em que não é aceita pela sociedade, não é aceita por pessoas que estão próximas a mim. Mas mesmo assim, eu não devo ficar triste, arredio. Não. Eu preciso, por meio do meu comportamento, dos meus atos, por meio de minhas palavras, eu devo demonstrar a reputação que a fé que eu professo me traz de ensinamento, me traz como conduta, me traz como atitude, me traz como postura. Então, estas são oportunidades de exercitarmos os nossos valores morais, situações de que adianta entrar num embate, de que adianta me afastar, de que adianta ficar arredio. Muitas vezes é o meu exemplo que vai mostrar àquelas pessoas, vai abrir os seus olhos do valor que eu tenho, do valor que aquela religião, do que aquela doutrina tem demonstrado para a minha pessoa. Então é interessante isso, que a gente tenha esta compreensão, que a gente aproveite esse tipo de momentos para não se desesperar, mas sim como oportunidade de exercitar a fé professada, sem exibicionismos, sem exaltação, sem precisar humilhar ninguém, mas sim sendo uma pessoa simples, agindo de forma natural. Em outro ponto, nos diz André Luiz sobre a nossa conduta espírita na sociedade. Ele sugere o quê? Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica, sem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. O cristão sabe descer a furna do mal, socorrendo-lhe as vítimas. Olha que lição magnífica, que bela orientação, que belo esclarecimento. Claro, existem lugares e tem pessoas que são mais sensíveis, que não se sentem bem naqueles locais, que
são mais viciados, seja por conta do álcool, seja por conta de vícios de cigarro ou uso de outras drogas, como também de condutas que desagradam, que não trazem valores positivos, valores reais. Então, tem pessoas que não se sentem bem, mas nem por isso devemos fazer crítica. Simplesmente se afasta, se retira. Mas se você ali permanece, que nós possamos aproveitar essas oportunidades para ajudar aos irmãos ali presentes, encarnados e desencarnados. São sempre oportunidades que podemos ter de aprendizado, de auxílio, de servir. Então é muito importante que a gente não perca estes momentos, estas oportunidades que a vida nos propicia, que a vida nos traz. Outra orientação que ele diz que a condição social é apenas uma apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Então, com a reencarnação, nós exercemos vários papéis sociais. Não só os papéis, mas também com relação ao sexo que nós nos apresentamos. Porque precisamos passar por diversas experiências. Então, eu posso vir rico, depois vir pobre, posso vir simples, depois posso vir com mais complexidade, posso vir com menos inteligência, vir com mais inteligência, ter uma vida mais simples, ter uma vida com mais luxo. São oportunidades, vir com dinheiro, sem dinheiro, com poder, sem poder. Tudo isso são oportunidades que devemos aproveitar e, principalmente, algumas provas são mais difíceis, como a riqueza, o poder, que saibamos tirar proveito no sentido de ajudar ao próximo. Nunca deixemos de perder essas oportunidades, pois faz parte do aprendizado as provas e as expiações. Estas últimas, as expiações, são as correções, as reparações pelo que algum mal que tenhamos causado a nós mesmos ou a terceiros. Então, todas as situações que vivemos são necessárias ao nosso progresso espiritual, são oportunidades para que possamos aprender, colocar em prática tudo isso que a vida nos propicia, que a vida nos permite. Então, espero que você tenha sido útil às orientações trazidas hoje por André Luiz, nesse aspecto, nesse caráter da vida em sociedade, lembrando sempre que não estamos trazendo todas as suas orientações, mas sim algumas que selecionamos. Nada melhor do que a leitura da obra original. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do Mestre Jesus, que assim seja.